Durante anos, uma das expressões mais repetidas no debate político brasileiro foi milícia digital. O termo apareceu em discursos, entrevistas, decisões judiciais e reportagens. Para alguns, tratava-se de uma estrutura organizada para manipular a opinião pública nas redes sociais. Para outros, era apenas uma narrativa utilizada para justificar investigações e medidas contra determinados grupos políticos. Mas e se existirem novos elementos que mereçam ser investigados? E se as suspeitas não apontarem para os mesmos grupos que estiveram no centro das discussões nos últimos anos? É exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Antes de continuar, é importante fazer uma ressalva. O que será apresentado aqui envolve alegações feitas publicamente por uma advogada que atua na área do direito eleitoral. Essas declarações representam a posição dela e, caso existam indícios de irregularidades, caberia às autoridades competentes investigá-los e esclarecer os fatos. Dito isso, vamos ao assunto. Nos últimos anos, o Brasil viveu uma intensa discussão sobre a influência das redes sociais nas eleições. Diversas autoridades afirmaram que campanhas coordenadas poderiam influenciar o debate público, espalhar desinformação e interferir no processo democrático. Em diferentes momentos, o ministro Alexandre de Moraes defendeu que era necessário combater estruturas organizadas de atuação digital que pudessem ameaçar a democracia. Esse tema passou a ocupar espaço constante no noticiário, levando à abertura de investigações, bloqueio de perfis, suspensão de contas e diversas outras medidas judiciais. Agora surge uma nova denúncia que chama atenção justamente porque descreve um modelo de atuação completamente diferente daquele que vinha sendo debatido até então. Segundo a advogada responsável pelas declarações, tudo começou durante uma análise rotineira da biblioteca de anúncios da Meta, plataforma que reúne Facebook e Instagram. Enquanto acompanhava informações públicas sobre campanhas patrocinadas, ela percebeu algo que considerou extremamente incomum. Perfis recém-criados, com pouquíssimos seguidores e praticamente nenhuma relevância pública, estariam contratando anúncios com valores muito elevados. Em alguns casos, segundo ela, os investimentos chegariam a centenas de milhares de reais. Naturalmente, isso despertou um alerta. A partir daí, iniciou-se uma investigação própria para tentar compreender quem eram aqueles perfis e como funcionava aquela estrutura. De acordo com seu relato, a cada nova etapa da pesquisa, apareciam elementos que indicariam um padrão bastante específico. Os perfis possuíam características semelhantes, eram contas criadas recentemente, tinham poucos seguidores, publicavam conteúdos muito parecidos, utilizavam formatos semelhantes. Depois de algum tempo, simplesmente desapareciam. Logo em seguida, surgiriam novas contas repetindo praticamente o mesmo comportamento. Segundo ela, esse processo indicaria uma estratégia organizada de criação e descarte de perfis. Não se trataria, segundo sua avaliação, apenas de robôs automatizados. Também não seria simplesmente uma fazenda de celulares operando centenas de contas ao mesmo tempo. Na visão apresentada por ela, existiria uma quantidade significativa de pessoas envolvidas diretamente na criação dessas contas. Ela afirmou que seriam utilizados CPFs de terceiros ou documentos obtidos de maneira irregular para a abertura dos perfis. Depois, seria necessário cadastrar meios de pagamento para contratar anúncios diretamente na plataforma. Esse detalhe chamou a atenção porque, para impulsionar conteúdo nas redes sociais, é preciso efetivamente realizar pagamentos. Ou seja, haveria uma movimentação financeira por trás dessas campanhas. Segundo seu relato, os valores envolvidos seriam elevados. Após determinado período de funcionamento, os perfis desapareceriam completamente. Novas contas seriam abertas. O ciclo recomeçaria, sempre mantendo características muito semelhantes. Ainda segundo as declarações apresentadas, a repetição desse padrão faria parecer que existe algum tipo de coordenação entre diferentes contas. Ela afirmou que, ao longo de aproximadamente 20 anos atuando com direito eleitoral, nunca havia encontrado uma estrutura semelhante. Essa afirmação naturalmente chama a atenção.
não porque prove a existência de qualquer irregularidade, mas porque parte de uma profissional experiente na área eleitoral. Mesmo assim, é importante destacar que alegações públicas por si só não substituem provas nem decisões das autoridades competentes. Caso existam evidências concretas, caberá aos órgãos responsáveis analisá-las dentro do devido processo legal. Outro ponto citado por ela envolve os meios de pagamento utilizados. Segundo suas declarações, alguns impulsionamentos teriam sido pagos em reais, outros apareceriam vinculados a dólares, e também haveria registros envolvendo pesos colombianos. Esse detalhe levantou questionamentos durante sua entrevista, justamente porque não seria uma combinação considerada comum para campanhas direcionadas ao público brasileiro. No entanto, até que haja uma investigação oficial concluída, não é possível afirmar o motivo dessa circunstância, nem estabelecer qualquer relação direta com pessoas, governos ou organizações específicas. Ainda assim, a advogada afirmou que esses elementos mereceriam uma apuração aprofundada pelas autoridades. Segundo ela, identificar a origem dos recursos utilizados nessas campanhas seria fundamental para compreender quem estaria financiando esse tipo de atuação digital e quais seriam seus objetivos. É justamente nesse ponto que o debate ganha relevância pública. Independentemente de posição política, qualquer suspeita de uso irregular de recursos em campanhas digitais merece ser analisada com transparência. Caso tudo esteja dentro da legalidade, isso poderá ser demonstrado pelas investigações. Caso existam irregularidades, elas também deverão ser identificadas e tratadas conforme prevê a legislação. Essa é uma questão que interessa a todos os brasileiros, independentemente de ideologia, porque envolve confiança nas instituições, transparência eleitoral e integridade do debate público. Na próxima parte, vamos aprofundar as declarações apresentadas, discutir quais questionamentos elas levantam e analisar por que esse assunto passou a chamar tanta atenção nas redes sociais. Agora que entendemos como essa denúncia teria começado, é importante analisar por que ela despertou tanto interesse e quais perguntas ela levanta. Mais uma vez, vale reforçar, estamos tratando de alegações feitas publicamente por uma advogada. Até o momento, a existência de qualquer esquema ilegal depende de eventual apuração pelas autoridades competentes. Segundo o relato apresentado, o aspecto mais incomum não seria apenas o valor investido em anúncios nas redes sociais, mas o padrão de funcionamento dos perfis. A descrição é de contas que surgem, realizam campanhas patrocinadas, desaparecem rapidamente e dão lugar a novas contas com características semelhantes. Se esse padrão realmente existir e for comprovado, uma das primeiras perguntas seria: quem está financiando esses anúncios? Em campanhas digitais, impulsionar publicações exige um meio de pagamento válido. Isso significa que existe uma transação financeira registrada pela plataforma. A origem desses recursos, sua legalidade e sua finalidade são justamente os pontos que poderiam ser objeto de investigação caso as autoridades considerem haver indícios suficientes. Outro aspecto mencionado foi a dificuldade de identificar os responsáveis. Segundo a advogada, muitos perfis não apresentam informações que permitam reconhecer facilmente quem está por trás das contas. Em um ambiente digital, isso torna qualquer investigação mais complexa, já que é necessário cruzar informações técnicas, dados cadastrais e registros financeiros para chegar aos responsáveis. Esse desafio não é exclusivo do Brasil. Diversos países discutem como lidar com campanhas coordenadas em redes sociais, uso de perfis falsos e publicidade política online. Em democracias ao redor do mundo, o equilíbrio entre liberdade de expressão, transparência e combate a eventuais abusos continua sendo um tema de intenso debate. A principal questão levantada pelas declarações é que, se houver estruturas organizadas utilizando identidades falsas para financiar campanhas de grande alcance, isso merece esclarecimento independentemente de quem seja beneficiado ou prejudicado. A aplicação da lei deve ocorrer de forma imparcial, baseada em provas e respeitando o devido processo legal.
Outro ponto importante é evitar conclusões precipitadas. O fato de uma denúncia ser feita não significa por si só que ela esteja comprovada. Da mesma forma, ignorar completamente alegações relevantes também não contribui para o esclarecimento dos fatos. O papel das instituições é justamente investigar quando existem elementos que justifiquem essa atuação. Em uma democracia, a confiança da população depende da percepção de que regras são aplicadas de maneira igual para todos. Se houver suspeitas envolvendo qualquer grupo político, elas devem ser analisadas com o mesmo rigor, sem privilégios e sem seletividade. Esse é um princípio fundamental do Estado de Direito. Investigações devem ser conduzidas com base em evidências e não em preferências políticas. Da mesma forma, acusações públicas não substituem decisões judiciais nem podem ser tratadas como prova definitiva. É justamente por isso que discussões como essa despertam tanto interesse. Elas envolvem temas sensíveis, como eleições, financiamento de campanhas, influência das redes sociais e confiança nas instituições. Independentemente das conclusões que venham a ser alcançadas, a transparência é um elemento essencial para fortalecer a democracia. Na parte final deste roteiro, vamos abordar as repercussões políticas dessa discussão e refletir sobre a importância de que qualquer investigação seja conduzida de maneira técnica, imparcial e dentro dos limites da lei. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim você será avisado sempre que novos vídeos forem publicados. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo e pela sua participação. Nos vemos no próximo vídeo.